Esse é o especial PIB Corruption no universo de Bluey. Aqui está todos os episódios em ordem cronológica dos acontecimentos. Então prepare-se, será que a Bluey tomou as melhores decisões nesse primeiro arco? Já deixe seu like para dar sorte para a Bluey. E bora pro vídeo. Capítulo 1. A escuridão. Cara, a gente começa essa história no lugar que deveria ser o mais seguro do mundo, o quarto da Bluey. À primeira vista, parece que tudo segue aquele padrãozinho de sempre. As cores vivas, aquela alegria, o dia parece perfeito para nossa cachorrinha fofa. Sabe, ela até encontra um balão vermelho e diz que vai brincar com sua irmã Bingo, com alguma brincadeira, para que elas duas possam brincar o dia inteiro, né? Coisa de criança. Aí, quando ela vai tocar nesse balão aí, a expectativa dela é traída na hora. O cérebro dela tá esperando aquele barulho de borracha. Mas o que ela ouve é pura estática. Um barulho muito estranho mesmo. Mano, repara no rosto dela nesse exato momento. Ela tá sorrindo, dando um bom dia. Ela só fica confusa com isso. A nossa pequena Bluey sentiu que tem algo muito errado nisso. Mas ela escolhe ignorar, né? Tipo, pode ser que ela só esteja cansada mesmo. Mas é bom confiar nessa suposição? Bem, vamos ver. Mas aí, quando ela se direciona para a sala, o corredor atrás dela fica totalmente escuro. E ela nem olha para trás. Sim, aquela coisa está se aproximando. E não parece que ele está ali para dar um abraço nela. A Bluey decide acreditar na mentira confortável de que é só mais um dia normal. Enquanto isso, a gente tá vendo a escuridão se aproximando. E a gente tem uma ideia do potencial dele, né? Chegando na sala, a coisa fica ainda mais estranha. A Tilly propõe a brincadeira do episódio, mas o tom de voz dela, a Bluey fica meio desconfortável. Mas parece que a Bingo não se importa com a situação. Quando a mãe fala que o balão vai desaparecer para sempre, a Bluey sente aquele frio na espinha. Não soa como uma regra do jogo, soa como um aviso. Mas o que seria isso? A Bluey, claro, tenta conversar com a mãe dela, já que essas brincadeiras não são engraçadas. Mas parece que ela só ignora a Bluey e continua com sua frase original do desenho, literalmente forçando as duas a brincar. E a Bingo faz a mesma coisa e continua brincando com a bola sozinha, já que a Bluey mesmo não é convencida a brincar. E aí, o Bandit entra. O pai, o herói, não é mesmo? Mas, aos olhos da Bluey, a figura paterna tá falhando. Literalmente a física do corpo dele tá completamente quebrada. Ela vê aquilo, processa o erro, mas como ninguém mais reage, bate aquele primeiro isolamento psicológico. Será que só eu tô vendo isso? Tadinha da Bluey. E é aqui que a negação da Bluey leva a primeira porrada real. O sofá que estava bem ali simplesmente some, sem explicação alguma. A Bluey para de rir na hora. Aquele ué que ela solta não é curiosidade, é puro medo. Ela olha pro pai, esperando que ele reaja, não é mesmo? Isso com certeza não é normal, mas o Bandit continua rindo, seguindo o curso normal do episódio, como se nada tivesse acontecido. Ela tá literalmente sozinha, acordada num pesadelo onde todo mundo segue um roteiro quebrado. Desesperada, ela foge pra cozinha. A estratégia agora é pura defesa. Se eu correr, se eu atuar, se eu for a Bluey feliz de sempre, talvez isso possa voltar ao normal. Ela força o sorriso, tenta agir normalmente, mas esse universo bugado não perdoa. Olha a fruteira lá no fundo. A Bluey vê com clareza. A fruteira não cai, ela deixa de existir. Ela só ouve um barulho de estática, dando a entender que aquilo foi deletado da existência. Ela olha para as próprias patas tremendo, buscando qualquer coisa que seja real. A reação dela nessa cena é de quebrar o coração. Ela fecha os olhos com força, tentando acordar desse pesadelo. O que você faria na situação da Bluey aqui? Deixe seu comentário e também o seu like, para dar aquela fortalecida pro canal. Beleza, agora a ação vai pro quintal, mas a ilusão já não se sustenta mais. Bem, aparentemente tudo está normal. Então, por um momento, Bluey tenta brincar com a família, mas quando o balão vai parar do outro lado, no quintal do vizinho Pet, que as coisas começam a desandar. E aí, quando o Bandit grita pro Pet para devolver a bola, a Bluey espera uma resposta normal, né? Mas o que ela vê, meus amigos, só confirma as suspeitas dela. O Pet tá travado. Ele não é mais uma pessoa. Virou tipo um GIF quebrado no loop. Sim, isso mesmo que vocês estão vendo. E seu filho Lucky está deitado no chão.
Aparentemente ele foi desacordado por alguém, mas o terror de verdade nessa cena não é isso daqui. É a cegueira da família. A Bluey, que já tá desesperada, puxa o pai pra perto dela, implora para que ele explique que tipo de brincadeira de mau gosto é essa, porque isso tá muito assustador. O pai dela, o protetor, não vai conseguir ajudá-la a sair daquele pesadelo sem sentido. Ele não pode salvar ela porque Bandit nem sabe que tá em perigo. A solidão dela agora é total. E aí, o balão desce. Mas o chão? Bem, podemos ver que ele está coberto com aquele glitch maligno. A Bingo, toda inocente, corre para seguir a regra do jogo. E aqui, a gente vê a diferença crucial. A Bingo ainda tá presa no script. A Bluey já saiu dele faz tempo. O grito da Bluey rasga a cena. Ela quebra a regra suprema do Keep Up para salvar a irmã. O balão toca naquela mancha e o som não é um estouro. É o som de algo sendo corrompido. A normalidade da família Heller foi quebrada ali mesmo. Mas o Bandit... mano, o Bandit, ele mergulha naquilo. Não por maldade, mas por amor ao jogo. O contato é imediato. Não tem luta. A textura do Bandit é sobrescrita por estática na hora. Os olhos que sempre foram cheios de vida viram círculos brancos, janelas pro nada. Aquele mesmo sorriso que a gente conhece, que rasga o rosto de vários personagens. Agora isso tá no Bandit. Infelizmente, aquilo não é mais o pai dela. O Bandit já era, mas o amor da Tilly, o amor dela consegue salvar Bluey daquela coisa, junto de sua filha Bingo, que ainda estava tentando entender a situação. Isso é a única coisa ali que é mais forte que a corrupção, eu espero. Enquanto a Tilly corre com as duas crianças, o Bandit avança na Bingo, mas a Tilly consegue protegê-la, dando um soco em Bandit. A Tilly tá literalmente quebrando a realidade, para proteger a realidade das filhas. Ela tranca a porta e fica do lado de fora. E aquele ali é o limite. O mundo seguro tá lá dentro, e o apocalipse tá lá fora. A despedida da Tilly é a cena mais dolorosa de todas. Ela sabe que tá infectada. Ela sabe que não pode entrar em casa. O sorriso dela, com lágrimas nos olhos, pedindo pra Bluey ser valente. É a passagem de responsabilidade para a irmã mais velha. A Bluey esmurra a porta. A negação volta com tudo. E ela fica gritando: "Não, mamãe, não faz isso." Mas a Tilly vira as costas. Ela não luta. Ela se oferece como escudo humano. A última visão que a Bluey tem da mãe é sendo engolida pela escuridão, ganhando alguns segundos preciosos para que as meninas possam viver. Aí, a casa começa a ser consumida aos poucos. A única escapatória delas é a sala, mas as duas já estão encurraladas. Sem opções, Bluey e Bingo começam a chorar. Mas no último segundo, os créditos rolam. Elas foram salvas pela programação desse episódio. A Bingo, como qualquer criança faria, fica confusa. Mas a Bluey passou tempo demais analisando esses erros. Ela já não era mais a mesma criança do começo do episódio. Ela olha pra cima, e o que ela vê? Nomes de estranhos que ela nunca viu. Produtores executivos, dubladores, todo mundo que participou da criação do desenho. Essas letras confirmavam só uma verdade cruel. Mas pra Bingo, isso não faz sentido algum. Mas pra Bluey, essa é a peça final do quebra-cabeça. A ficha cai como um peso de um meteoro. Nós somos desenhos, Bingo. A realização de que a vida delas, a família, a dor, tudo foi criado por aquelas pessoas nos créditos. Bem, parece que a Bluey tá no estopim de enlouquecer. Mas olha, não tem tempo pra entrar em crise. A corrupção tá vazando pelos cantos da tela. Se o mundo acabou, a saída tem que ser pelo final. Ela usa a própria logo do estúdio que criou elas, a Luda Studio, como um degrau. Ela agarra a mão da Bingo e pula em direção a um rasgo na realidade. E aí não escutamos mais nada depois disso. O silêncio aqui é crucial. É quase tipo uma transição para um outro universo. E também só mostra que elas com certeza estão fugindo daquilo. Mas aí, as duas caem em um local bem familiar. Capítulo 2. A nova escola. Elas aterrissaram em Elmore. Primeiro, repara nesse choque visual absurdo. Para a cabeça de uma criança pequena como a Bingo, isso é aterrorizante demais. O mundo parece real demais, sujo demais, para a compreensão delas. Dá uma olhada na diferença de reação entre as irmãs. A Bingo ainda tá agindo como a criança que acabou de perder os pais. E ela tá ali, encolhida, chorando, querendo colo. Mas a Bluey mudou. O trauma forçou a ela ter um amadurecimento instantâneo. E ela não tá chorando, ela tá analisando o terreno. Ela virou uma sobrevivente. E é aqui onde a lore fica interessante. Elas caíram exatamente na timeline do episódio The Joy, que é a alegria, de Gumball. Lembra desse? Aquele episódio do vírus da felicidade extrema. Só que presta atenção nos detalhes. Os cartazes de Sorria estão lá,
mas tá tudo errado. Isso mostra como a corrupção PIB funciona. Ela não só invade, ela sequestra o tema do lugar. O cenário estava pronto para uma infecção da alegria, mas o glitch chegou e converteu isso num horror vazio. Aí do nada, o silêncio do corredor acaba, sem música, sem piadinha, só aquele som de glitch, que a Bluey aprendeu a ter pavor. Lá no fundo, algo se mexe. A silhueta é bem familiar. É o Gumball, que a gente conhece. Mas a Bluey não. Muito menos a Bingo. Mas a imagem dele tá falhando. Tá toda bugada. O protagonista desse mundo não é mais o herói. Aqui, ele é o paciente zero. E ele acabou de perceber que tem novos amigos para se juntarem ao seu grupo. E aí, a gente tem a confirmação do pior cenário possível. Gumball se sente feliz. Ele acha que a escuridão é, na verdade, uma cura para a tristeza dos seus amigos. E ele vai fazer de tudo para que eles se juntem à colmeia. Principalmente seu irmão Darwin, que segundo Gumball, é a pessoa mais triste daquela cidade. Já dá pra ver que a mente dele tá toda quebrada, né? Essa é a verdade que o Gumball acredita. Mas é claro que a Bluey não concorda com isso. E elas começam a correr. E elas conseguem se esconder em uma das pilastras do colégio. Aí, o silêncio tenso acaba, porque a Bingo, no pânico, chuta uma lixeira sem querer. O barulho metálico ecoa, e a reação do Gumball é instantânea e desumana. A Bluey percebe o perigo na hora. Ela não trava, ela grita, corre. No desespero, elas derrapam pra dentro da cafeteria da escola, rezando pra achar uma saída, ou alguém vivo. Assim que elas passam pelas portas, a ficha cai. O glitch aqui foi total. Mas, no meio desse apocalipse digital, tem um movimento que não é glitch, tem resistência. Em cima de uma barricada improvisada, olha quem tá lá. Darwin Watterson. E aqui a gente tem um plot twist bem interessante. Eu, sinceramente, já tava teorizando que ele seria o primeiro a cair, pela lealdade cega dele. Mas repara no rosto dele. Cadê aquele otimismo bobo? O Darwin tá aterrorizado, cercado por ex-amigos que agora só querem assimilar ele. Nisso, um dos infectados, o Alan, aquele balãozinho fofinho, tenta avançar na Bingo. O Darwin não pensa duas vezes, salta da barricada, chuta o balão e puxa as duas cachorrinhas pra trás da proteção. A interação aqui é fascinante. O Darwin bate o olho na Bluey e na Bingo. Ele não sabe quem elas são. Pra ele, são personagens muito estranhos. Nada a ver com Elmore. Mas ele reconhece o medo. Ele sabe que elas não são parte do glitch. E a primeira coisa que ele pergunta, com a voz tremendo, é: vocês viram Gumball? Ele é um gato azul super engraçado. Me digam que ele está bem. Isso quebra o coração da Bluey. O Darwin tá lutando, movido à esperança. A Bluey não precisa falar nada. O silêncio dela e aquele olhar desviado conta a história toda. A ficha do peixe cai na hora. A esperança sai dos olhos dele e entra num desespero absoluto. O irmão dele não tá vindo salvar o dia. O irmão dele é o perigo que tá batendo na porta. Será que o Darwin vai conseguir superar essa perda tão grande? Sério, o Gumball é tipo um irmão pra ele. E se você tá gostando do vídeo, já deixa aquele like pra fortalecer o canal. E bora continuar o vídeo, pra ver se o Gumball vai voltar ao normal. E falando no diabo, a porta da cozinha não abre, ela simplesmente desaparece. E o Gumball entra na cafeteria, mas ele não entra andando. A corrupção evoluiu nesses poucos minutos. Agora ele flutua, suspenso por fios de códigos quebrados, como se fosse uma marionete mesmo. O Darwin pega um pedaço de pau e ele tá pronto para resgatar o irmão dele. Agora é irmão contra irmão. O confronto final de Elmore tá prestes a começar. O confronto aqui deixa de ser físico e vira pura psicologia. O Gumball flutua perto do Darwin e aquela estática ao redor dele tenta acariciar o irmão, mas acaba machucando Darwin e ele recua. E aí vem o golpe baixo. A corrupção fala através do Gumball, misturando amor fraternal com diretriz, convencendo o peixe de que ele faz parte da colmeia. Cara, isso é cruel. Isso é uma referência direta ao fato de que eles são inseparáveis na série canônica. A escuridão não entende o conceito de amor. Ele entende somente a assimilação. Ele quer absorver o Darwin, não por ódio, mas para eles serem completos. Nesse momento, o Darwin toma a decisão. Ele sabe que o Gumball já era, mas ele ainda pode salvar as visitas. Ele segura com muita força a madeira que ele está segurando e acerta a cabeça do Gumball só com aquilo. E olha, deve ter doído. E isso vai dar um tempo para Bluey e a Bingo fugirem.
Olha, dá pra ver que isso aqui é um espelho do sacrifício da Tilly na parte 1. A Bluey tá assistindo o mesmo trauma se repetir em loop. Alguém muito legal e amado se jogando na escuridão pra que ela possa viver. Mas infelizmente a luta só dura alguns segundos. A força dessa coisa é absurda. Assim que o Gumball toca na pele do Darwin, a infecção é instantânea. Durante a briga, a realidade do refeitório rasgou, o chão quebrou, mas não tem terra embaixo. Aquele buraco revela ser um vácuo. Essa é a rota de fuga perfeita e ao mesmo tempo aterrorizante. A Bluey e a Bingo agora são erros. Elas são anomalias de outro desenho. O vácuo tá chamando elas. E o Darwin grita de uma vez, com a voz misturada com aquela coisa. Pulem, o mundo acabou. Não dá tempo nem pro luto. A Bluey consegue agarrar sua irmã e se joga em direção ao esquecimento, deixando pra trás a escola de Elmore. Mas pensa comigo, se o vácuo é onde os erros vivem, o que mais tá escondido lá embaixo esperando por elas? A Bluey e a Bingo aterrissam numa ilha flutuante feita de televisores antigos. Olha só isso. Elas fugiram de um mundo quebrado só pra cair na lixeira cósmica desse universo. Não tem monstros aqui, por enquanto. Ela vê alguns textos, são os créditos. Do mesmo jeito que ela usou a logo da Ludo Studio para fugir de casa. Ela saca que os créditos são o encerramento, são a borda final dessa realidade. Se elas subirem por ali, talvez dê para pular para o próximo canal ou para o próximo desenho. É a única chance. Então, elas se jogam para lá. E elas acabam percebendo que não foram as únicas a ter essa ideia. Encolhida no canto, tá a mente mais brilhante de Elmore, a Anaís. Tinha que ser ela, né? Enquanto a família toda lutava ou entrava em pânico, a Anaís calculou a rota de fuga lógica. Ela tá viva, mas repara no comportamento. Ela não olha pra Bluey e nem responde. Ela tá tremendo, olhando pro nada. A Bluey chega perto devagarzinho, sentindo aquele alívio de ufa, uma aliada inteligente. Mas a Anaís recua. O silêncio dela pesa toneladas. Com lágrima no olho, a coelhinha levanta a manga do vestido. E aí o coração para. Não foi um escape limpo. Tem uma mancha quadrada de pixels pretos no braço dela, pulsando. Ela foi arranhada. O código corrompido já tá dentro do sistema dela, reescrevendo seu DNA, lentamente. A conclusão é devastadora. A Anaís não é um reforço pro time. Ela é uma bomba relógio, a personagem mais inteligente do grupo. Agora tá condenada a virar um monstro. E não existe antivírus nesse universo. A Bluey agora tá de frente com uma escolha impossível. Levar a Anaís e arriscar infectar o próximo salto ou deixar uma criança pra trás, pra ser consumida pelo Glitch. A inocência acabou, a família acabou. E o Glitch, a escuridão, tá vindo com elas. Capítulo 3. Os Travesseiros. Só que não era a coelhinha gênio que a gente amava. Ela já estava completamente corrompida. E a pior parte, ela pegou a Bingo. A Bluey teve que assistir, ali, ao vivo, a irmãzinha dela sendo agarrada e deletada pela Anaís glitchada. A Bluey se viu diante daquela escolha impossível, o que ninguém quer fazer. Ficar e ser pega junto, ou pular no desconhecido para tentar salvar a própria pele. E olha só, ela pulou. Ela teve que abandonar a irmã para sobreviver. Imagina o peso disso na cabeça dela agora. E ela atravessa o rasgo dimensional chorando, sem saber onde vai cair, fugindo do trauma que acabou de destruir a família dela. E ela cai em algo macio. De todos os lugares infinitos do multiverso, a sorte jogou ela direto no episódio Purroi, de Hora de Aventura. O famoso mundo feito inteiramente de travesseiros. O lugar que, em teoria, deveria ser o refúgio supremo. A Bluey levanta, limpa as lágrimas e o cérebro dela buga completamente. De um lado, o horror de ter perdido a Bingo. Segundos atrás, do outro, a ironia de estar num lugar ridiculamente seguro e fofinho. E aí, pra completar a loucura, quem aparece? O Finn. Pela cara dele, ele tá achando o máximo ver um cachorro azul ali. Ele claramente pensa que a Bluey é só mais uma criatura mágica que apareceu para brincar na guerra de travesseiros dele. O Finn tá na vibe de festa, achando que tudo é diversão. Mas repara na reação da Bluey. Ela não vê um herói ali. Ela recua na hora, tremendo de pavor. Ela acabou de ver a Anaís, uma criança fofa, virar um monstro. Ela perdeu a confiança em tudo que parece normal. Para ela, toda essa empolgação do Finn é assustadora. Como se ele pudesse virar um monstro de glitch, ou sei lá o que. Vai saber, né? Já aconteceu uma vez, por que não pode acontecer de novo? O Finn percebe o medo dela e abaixa a espada, tentando fazer gestos de que tá tudo bem, tentando explicar que ali no mundo dos travesseiros, ninguém se machuca de verdade. Ele tenta ser legal,
tenta se aproximar, mas a Bluey, com aquele instinto de sobrevivência apitando, sabe a verdade cruel. Seguinte, a parada ficou séria muito rápido. Aquele rasgo no céu do mundo dos travesseiros não foi só um erro de textura. O que cai dali não é chuva, é uma massa amarela, familiar até demais, mas totalmente errada. A Bluey recua, as orelhas baixas, porque ela sabe exatamente o que é aquilo. E aí, a forma se revela, é o Jake, ou pelo menos o que sobrou dele. Mas olha bem para a movimentação, o Jake sempre foi elástico, fluido, não é mesmo? Esse aqui não, ele não estica, ele renderiza. O Finn dá um passo à frente, com as mãos tremendo, e a gente vê os lábios dele, que ele tá sussurrando o nome do irmão. É de quebrar o coração, galera. A nostalgia tá cegando ele pro perigo, mas o Jake não responde com uma piada, ele responde com aquele sorriso vazio, e que a gente viu destruir tantos mundos. A Bluey tá gritando desesperada pra ele não chegar perto, avisando que aquilo não é o Jake. Ela já viu isso acontecer com o pai dela. Ela sabe que não tem conversa, mas o Finn tá preso na memória. Ele baixa a guarda, ele solta espadas de travesseiro no chão. Ele tá totalmente vulnerável, achando que o amigão dele voltou. Que erro fatal, meus amigos. O ataque vem sem aviso. O braço do Jake vira uma foice de estática pura e corta o ar. Se pegasse no Finn, era game over na hora. Mas a Bluey é MVP dessa cena. O Finn cai, olha pra destruição, e finalmente a ficha cai. O olhar dele muda de esperança para horror absoluto. A presença do Jake tá viralizando o ambiente. Onde ele pisa, a fofura acaba. O chão macio vira um void. Os habitantes travesseiros começam a correr em pânico, mas é inútil. O Jake estica o corpo inteiro, cobrindo o horizonte com uma onda de tsunami digital. Ele não quer lutar, ele quer assimilar. A Bluey puxa o Finn pela camisa com força, implorando para ele levantar e correr. O herói lendário tá em choque. Ele precisa ser salvo por uma criança de 6 anos. Que inversão de papéis, hein? Finalmente, o instinto de guerreiro do Finn acorda. Ele percebe que vai ter que lutar contra o próprio irmão. A Bluey aponta para uma passagem estreita entre as montanhas de Edredom. É a única rota de fuga. Agora é pique-esconde, valendo a vida. O Jake com glitch não obedece à gravidade. Ele vem deslizando por cima de tudo. O Finn tenta usar o terreno a favor dele. Ele derruba uma torre de travesseiros, só para bloquear o caminho. Em qualquer outro episódio, isso funcionaria. Mas aqui, esquece. O Jake nem desacelera. Ele passa por dentro dos travesseiros. O Finn não aguenta mais fugir. O instinto de herói fala mais alto. Ele para, gira o corpo e levanta um escudo de almofada para tentar se defender do Jake. Ele tá esperando um impacto, mas o que acontece é bizarro. Quando o braço corrompido do Jake toca no escudo, não tem impacto. O escudo é deletado e o Finn entende que sua força bruta é inútil aqui. Ele pega a Bluey no colo e agora sim, usando a vantagem de ser maior, começa a correr em direção ao vilarejo, que é o forte dos lençóis. E quando eles conseguem entrar no forte, não tem ninguém lá. Mas pelo menos, aquela coisa não chegou ali ainda. Então eles têm que fazer um plano. Mas os dois estão muito em choque para tentar fazer alguma coisa. O Finn não sabe o que fazer. Aquele ali é o irmão dele. Então, por que ele tá batalhando contra o Jake? Ele deveria, sei lá, está salvando ele. Infelizmente, o Finn tem um ego enorme aqui. Mas a Bluey, o buraco é muito mais embaixo. Podemos ver que a perda tanto da família dela quanto de alguns personagens acabou fortalecendo a cabeça dela. Ela fica até com raiva do Finn, já que ele nem se importa consigo mesmo. Olha só, ele tá até machucado, mas o ego de ser o herói é o que importa pra ele. Enquanto isso, a Bluey tá tentando lidar com a dor e a perda. E ainda por cima tentando lutar contra essas coisas. E enquanto eles ficavam discutindo, aquela coisa só surgia, e crescia, e se multiplicava. Eles têm que correr dali. Mas o único local agora é o fim daquele forte. Enquanto isso, o Jake vai atrás deles, com seus poderes elásticos. E tudo tem um fim. E aqui não tem mais escadas, não tem mais portas. Só o abismo de dados corrompidos lá embaixo. E o Finn tá na ponta, com a sua espada em mãos. E ele tá pronto pra lutar contra o Jake. E refletindo no que a Bluey falou com ele, o Finn tenta o último recurso do herói, o diálogo. O Finn grita: Jake, sou eu, mano. Para com isso. Aquele clássico apelo. A gente quer acreditar que o poder da amizade vai quebrar o feitiço. O Finn tá apostando tudo nisso. Ele acha que o irmão dele ainda tá lá dentro, mas o Glitch não tem sentimentos. Ele não tem memória. O monstro responde simplesmente com um rosnado. E a esperança do Finn morre naquele exato segundo. E olha, o olhar do Finn mudou. Agora é o olhar de alguém que não tem mais nada a perder.
Ele vê uma fenda na realidade se abrindo atrás do Jake. Um portal estável, talvez a saída para outro desenho. Ele sabe que não dá para salvar o mundo dos travesseiros. O arquivo já era, mas ele pode salvar a visita. Ele agarra a Bluey pelo ombro e aponta para a fenda. Corre! A Bluey trava. A Bluey quer saber se ele vai junto com ela. E claro que ele não responde. Ele faz a coisa mais insana e corajosa que eu já vi. Ele só precisa ganhar tempo. O Finn corre de peito aberto na direção do Jake gigante. Ele se joga contra a massa estática, usando o próprio corpo como escudo humano para abrir caminho para Bluey. E a Bluey deve correr mesmo agora. Ela salta na direção da fenda, mas olha para trás uma última vez. E o Finn sumiu, e tudo foi engolido por aquela coisa. E a única coisa que restou no chão foi o chapéu branco dele, o símbolo do seu heroísmo. Bem, a gente precisa ver onde ela vai cair agora, e o que sobrou dela depois disso tudo. Bem, a fenda cospe a Bluey, direto na sala principal da Casa da Árvore. O lugar é quente, cheira a bacon e a aventura antiga. A Bluey levanta, tremendo, olhando para os lados, esperando ver um travesseiro ou sei lá o quê. Mas tudo que ela vê é o Bimo. O Bimo tá ali, na maior paz. E por algum motivo, ele acha que o Jake ficou azul. Mano, a inocência do Bimo chega a doer. Ele não faz ideia de que o dono dele acabou de ser deletado numa dimensão paralela. Ele acha que é só mais um dia maluco na Terra de U. Bem, nesse ponto, a Bluey tá tão paranoica que ela simplesmente dá um chute no Bimo e acaba machucando ele um pouco. Agora, ela tem a certeza de que não deve ter amigos, de que não deve ter mais nenhuma companhia. Parece que aquilo tá seguindo ela. Mas por quê? Por que ela? A Bluey, que já tá cansada daquilo tudo, fala pro Bimo ficar na casa. Enquanto isso, ela vai encontrar alguma coisa para eles se defenderem. Mas o que a Bluey não espera é que, por algum motivo, escondido lá nos pelos dela, está o Glitch. De alguma forma, essa coisa conseguiu rastrear ela. O que será que vai acontecer com a Bluey? Eu espero que a Bluey fique bem. Mas olha, com certeza ela tomou a melhor decisão até agora. Porque, meus amigos, vamos ver a segunda opção dessa história. Sim, um final alternativo. Bem, voltamos lá pro início, com as duas opções. E se a Bluey escolhe opção B, ela vai tentar ajudar a Bingo. Mas nesse exato momento, a Bingo também vai ficar corrompida. E logo em seguida, corrompendo a Bluey. Bem, isso com certeza iria ser um final muito ruim. Capítulo 4. O Sacrifício. Cara, olha o estado da Bluey. Sabe quando você perde algo tão importante que seu cérebro simplesmente não consegue processar? E aí que ela está. Ela não está fazendo uma cabana de travesseiros para simplesmente ficar brincando. Ela está tentando reconstruir o mundo que ela perdeu, usando as únicas peças que sobraram na memória dela. Cada almofada que ela empilha naquela porta é um tijolo de tristeza. Ela acha que se conseguir se esconder bem o suficiente, a dor de ter deixado a Bingo para trás não vai conseguir entrar. Mas o problema é que o perigo não está do lado de fora. Presta atenção nesse detalhe nos pelos dela. Aquela mancha de estática não é só um erro visual, é como se fosse um parasita emocional. Na lore desse crossover, o Glitch se alimenta de arquivos corrompidos. E o que é a tristeza profunda, se não uma corrupção da nossa alegria? Enquanto a Bluey se arrasta pela Casa da Árvore, a mancha vai passando para os móveis e eletrônicos. Não é por maldade, é por presença. Onde ela encosta, a realidade de Hora de Aventura começa a bugar. Aí entra o Bimo. E isso aqui dói de ver. O Bimo é por inocência, ele quer ser o herói. Quer dar um videogame pra ela jogar e esquecer os problemas. Só que o Bimo é um computador. Ele é o banquete perfeito para o que a Bluey tá carregando. Ela sabe disso lá no fundo. Por isso ela se afasta dele com tanta raiva. Aquela agressividade da Bluey é, na verdade, um ato desesperado de proteção. Ela prefere ficar sozinha no escuro do que ver o último amigo que restou ser deletado por causa dela. E o momento que o clima pesa de verdade é quando a estática começa a falar. Sabe aquele chiado de TV velha? No meio dele, começa a sair a voz da Bingo. Bluey, cadê você? Vamos brincar. Mas não é a Bingo de verdade, é o Glitch usando a memória mais triste da Bluey para tentar quebrar o resto da sanidade que ela ainda tem. É o universo dizendo para ela que não tem escapatória. A Bluey está encurralada entre uma realidade que está sumindo e uma lembrança, que dói mais que o fim. Agora a parada fica um pouco tensa e ao mesmo tempo muito bizarra. O Bimo não está só machucado por causa do chute que levou. Ele está processando informações que nenhum ser biológico conseguiria. Ele percebe que o Glitch não é um monstro mágico. E o Bimo, sendo literalmente o computador ambulante,
começa a traduzir o que aconteceu com o Finn e o Jake. E aqui vem a reviravolta que muda tudo. O Bimo surpreendentemente é útil aqui. Ele diz que o Finn não foi deletado. Na verdade, ele foi comprimido. Pensa comigo, o Glitch não tem espaço para processar todo mundo. Então ele meio que coloca todos os personagens em uma pasta. O Finn e a Bingo ainda estão lá, mas eles viraram pacotes de dados minúsculos, exprimidos em uma única dimensão de sofrimento. Eles estão vivos, mas não conseguem agir. Só que tem um problema. O Bimo é um console de mão. Ele não tem processamento para descompactar um herói como o Finn, ou uma criança cheia de energia como a Bingo. Ele avisa para Bluey que eles precisam de um servidor de verdade, algo que suporte o peso dessa realidade corrompida. E na Terra de U, só existe um lugar com essa tecnologia: o laboratório da Princesa Jujuba. É o único lugar onde a ciência doce pode tentar traduzir aquele código de pesadelo em algo que faça sentido de novo. É nesse momento que a gente vê a Bluey mudar. A tristeza dela, que antes era só um muro para se esconder, vira uma ponte. Ela olha pro Bimo e entende que, se ela continuar sozinha, a Bingo vai ficar para sempre naquele estado de compressão. Aceitar a ajuda do Bimo é o primeiro passo da cura dela. Ela para de ver o Bimo como uma ameaça e começa a vê-lo como o único fio de esperança. Bem, eles saem da casa da árvore, e o que encontram não é mais a Terra de U que a gente conhece. Eles estão atravessando as terras planas, mas as cores estão simplesmente escorrendo do mundo. O chão sob os pés da Bluey está perdendo a resolução. O que era grama viva vira um borrão verde, depois cinza, até sobrar aquele vazio branco de página não carregada. É a tristeza dela se materializando no ambiente, um mundo que perdeu sentido e, por isso, está deixando de existir. No caminho, eles encontram as marcas do que o Jake Glitch fez. Não são pegadas normais, são buracos de estática no meio do nada. E tudo o que restou foi um rastro de destruição digital. Ela percebe que o Jake não está caçando eles como um animal. Ele está limpando o mapa, como se fosse um arquivo desnecessário. Isso gela o sangue dela, porque ela lembra que a Bingo e o Finn agora são parte dessa massa de dados bagunçada. E é aí que a coisa aperta. O Glitch lança os sensores. Imagina os olhos flutuantes feitos de puro código, que buscam qualquer coisa que tenha lógica de personagem. O Glitch, na verdade, quer detectar a tristeza da Bluey, porque o luto dela é um sinal muito forte no sistema. Mas a Bluey tem uma sacada de mestre, baseada no que ela fazia em casa com a Bingo. Ela percebe que esses sensores são burros, eles só entendem o que é real. Então, ela começa a usar o faz de conta, e ela diz isso aqui pro Bimo: agora, a gente é uma estátua de pedra. E aí começa uma sequência de tirar o fôlego. O cenário atrás deles vai sendo deletado em tempo real. Toda vez que um sensor passa por eles, a Bluey trava e entra no personagem, fingindo ser parte de um cenário que já nem existe mais. O Bimo fica em choque, porque ele nunca viu alguém bugar o sistema usando apenas a criatividade e a negação da realidade triste. Eles estão por um fio, mas a esperança de chegar no Reino Doce é o que mantém o chão debaixo deles por mais alguns segundos. Finalmente, a Bluey e o Bimo chegam ao Reino Doce, mas esquece aquela vibe colorida e feliz. O laboratório da Princesa Jujuba parece uma sala de servidores em superaquecimento. A Jujuba, com aquela frieza científica dela, coloca a Bluey numa mesa de escaneamento. Ela não vê uma cachorrinha sofrendo. Ela vê um código-fonte sendo reescrito por uma força externa. Ela começa a rodar o que ela chama de vacina digital, tentando limpar os pelos da Bluey. Só que aí vem o choque. A Jujuba percebe que o Glitch não está infectando a Bluey. Ele está sendo gerado pela tristeza dela. O luto pela Bingo é a bateria que mantém o monstro ligado. Enquanto a Jujuba tenta isolar esse código, o céu do Reino Doce racha. O Jake Glitch chegou. E mano, ele está muito pior. Ele não está mais só bugado. Ele está assimilando os cidadãos doce. Os guardas Madonna tentam lutar, mas eles viram polígonos amarelos. E some assim que o Jake encosta neles. Literalmente o Reino Doce está sendo formatado em tempo real. A Jujuba entende que não dá mais pra curar a Bluey ali. É aqui que a Jujuba faz algo muito estranho. Ela sintetiza o que sobrou dos dados do Finn e cria uma espada de código. É uma arma branca, brilhando em pixels, que permite que a Bluey corte a estática e toque no que é real de novo. É a passagem do bastão do herói veterano para a nova sobrevivente. E saca só, nessa hora podemos ver uma silhueta do Finn e parece que ele está orgulhoso da Bluey, que agora é a nova heroína da Terra de U.
o Jake Glitch derruba a porta do laboratório. A massa amarela de dados corrompidos começa a engolir tudo. A Jujuba se recusa a sair. Ela se conecta aos servidores principais e diz isso: eu vou manter o sinal estável, para você não se perder no vazio. Ela vira a última barreira entre a Blue e a aniquilação total. Olha, chegamos no fim da linha. A Blue está cara a cara com aquela massa de estática que um dia já foi o Jake. Mas olha que legal. Ela não tenta atacar o monstro com força bruta. Ela sabe que não é uma guerreira como Finn. O que ela faz é usar a espada de código para desenhar as regras de uma brincadeira no ar. Pensa comigo, o Glitch é uma lógica pura. Ele só entende sim ou não. Quando a Blue força ele a jogar, sei lá, keep up, que é não deixa a bola cair, o sistema entra em colapso. O Glitch tenta calcular a trajetória de uma bola que não existe, seguindo as regras que a Blue inventou na hora. O céu de U começa a travar. O Jake Glitch trava também. É nesse momento de vulnerabilidade que a Blue usa a espada para mergulhar no peito da estática. Ela não está acabando com o Jake, ela está tentando salvá-lo. E é aí que ela encontra um pequeno cubo de luz neon. É o arquivo corrompido da Bingo. A tristeza da Blue explode em um brilho branco, porque ela finalmente tem Rayman de volta nas mãos. Mas enquanto ela comemora, olha pro horizonte. O Reino Doce, as montanhas, tudo sumiu. Só sobrou ela, o Bimo e o vazio. E agora vem a parte que acaba com qualquer um. O Bimo analisa o arquivo da Bingo e dá notícia real. Blue, não tem espaço. A realidade de U foi tão deletada que não tem onde carregar a Bingo. O único lugar seguro, o único local que restou, é a própria mente da Blue. Para a Bingo existir de novo, no mundo físico, a Blue precisa liberar a memória. Ela tem que escolher. Ou ela mantém a memória da mãe, do pai e da infância feliz na Austrália, ou ela deleta tudo isso para que a Bingo possa ocupar esse espaço e voltar à vida. A Blue olha para o arquivo da irmã e depois olha para o nada. A tristeza dela atinge o ápice, mas agora é uma tristeza de despedida de si mesma. Ela sabe que o certo é salvar a irmã, mas perder suas memórias? Deve haver outro jeito. E a nossa cachorrinha diz isso tudo, enquanto os créditos desse episódio de Hora de Aventura começa a rolar, dando a entender que aquele mundo foi salvo. Ou quase isso, já que tudo foi deletado. Bem, o que vocês acham? Será que a Blue vai salvar a Bingo e utilizar suas memórias para salvar sua irmã? Ou ela vai manter suas memórias e não salvar a Bingo? Deixem nos comentários qual é a melhor alternativa para a Blue. E se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. E até mais! Nos vemos nos próximos vídeos.